Olá pessoal, estou aqui novamente com vocês. Vamos seguir aqui trabalhando, né, com o componente curricular de História, aula aqui do 6º ano. Então, eu sou o professor Alexandre Tardelli e vamos seguir aqui hoje com a videoaula de número 5 e com a unidade temática ainda, que é História, Tempo, Espaço e Formas de Registros. Vamos seguir trabalhando com as seguintes habilidades, que é identificar as hipóteses científicas para o surgimento da espécie humana, tendo em vista a sua historicidade, e também analisar o significado das explicações mitológicas para o surgimento do ser humano, tendo em vista a sua historicidade. Então, nós vamos, na realidade, iniciar aqui, não é, essa unidade temática, seguindo estudando ela, mas com essas novas habilidades aqui, através deste conteúdo, né, desse objeto de conhecimento que nós vamos iniciar, que é as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização. Então, para iniciar, nós vamos estudar esse assunto. Vamos começar aqui a situação de aprendizagem. Essa situação de aprendizagem, ela vai trabalhar com o tema que é surgimento dos seres humanos. E antes de passar para o próximo slide, eu queria pontuar para vocês aqui que é super importante entender que nós estamos trabalhando com a história, né? E a história, ela faz parte do conhecimento científico, né? Da ciência. É uma forma de conhecer, né? De estudar o passado, é isso que a gente vem estudando até aqui. Então, o papel do historiador, né? Como um papel investigativo, de olhar para o passado de forma criteriosa, né? Investigativa, para buscar retratar aí a história da humanidade ao longo do seu tempo, tá certo? E na aula de hoje nós vamos trabalhar então com o surgimento dos seres humanos e o que nós temos de evidências, né, em relação a isso, tá? De fontes, de comprovações em relação a isso. E aí é importante a gente entender que a história, ela faz parte desse conhecimento científico e que é esse conhecimento científico que a gente vai estar desenvolvendo aqui ao longo das nossas aulas sobre esse assunto. Mas para iniciar, nós vamos aqui fazer essa atividade 1 de sensibilização, tá? E essa atividade 1, ela diz o seguinte: observe a imagem e responda às questões, tá? Então, vocês vão observar essa imagem aqui, que essa imagem é um detalhe de afresco pintado por Michelangelo no teto da Capela Sistina, mostrando a cena bíblica de criação de Adão. Então, vocês têm as seguintes perguntas relacionadas a essa imagem. Você conhece essa imagem? Quem seriam os personagens aqui, né, representados? Então, vamos olhar um pouquinho, pensar e responder. Aí a letra B. A imagem acima é uma representação de uma das versões da origem do homem. Você conhece outras explicações? Quais? Então, nós vamos aqui, né, buscar compreender as várias explicações que nós temos a respeito da origem humana, tá? Então, através disso, vocês têm aqui nesta imagem uma das versões sobre isso, né? Bem próxima aí de nós, né? Até pela aproximação religiosa, né? Que existe aqui desta imagem, ok? Então, pense um pouquinho, tente refletir de que, no caso aqui, de qual ideia, né? Essa imagem, ela trabalha a respeito da criação do homem. Então, dá uma lida aqui também na legenda aqui desta imagem para ajudar vocês a responder, tá legal? Então, seguindo aqui, agora nós vamos buscar e contextualizar um pouquinho esse assunto através da atividade 2. E ela traz o seguinte:
2.1. Leia o trecho abaixo e realize as atividades propostas. Então vamos lá. Cada sociedade e povo tem a sua própria maneira de explicar a origem da vida e do ser humano. A curiosidade impulsionou o desenvolvimento de uma série de teorias para explicar a origem da vida, fossem elas mitológicas, religiosas ou científicas. Dentre os exemplos dessas explicações, temos as seguintes narrativas: a greco-romana, a judaico-cristã, nórdica, iorubá, islâmica, hinduísta, budista, babilônica, asteca, egípcia, tupi-guarani, evolucionista, entre outras, tá? Então, esse trecho aqui, né, desse texto, ele traz para vocês aqui a necessidade de que a gente compreenda que a origem da vida, né, e do ser humano, ela é explicada de forma diferente por diferentes povos, diferentes culturas, tá? E isso se desenvolveu ao longo da história. Então, cada povo desenvolveu uma forma, né, de explicar aí a origem da vida, a origem do ser humano. E muitas vezes aí essas explicações elas estão associadas, né, a explicações mitológicas e religiosas, mas também nós temos, né, explicações científicas a respeito dessas origens, tá, ok? Então, dando continuidade aqui, aí vem uma pergunta. Você sabe o que é mito e mitologia? Pesquise e registre no seu caderno o significado dessas palavras, apontando as diferenças entre os dois termos, tá? Então, vocês vão aqui pesquisar, né, para poder responder, se vocês já não souberem, certo? Se souber, já pode ir respondendo, mas caso não saiba, precisa pesquisar aqui, então, o que é mito e o que é mitologia, certo? Vocês vão, a partir da pesquisa, também apontar o quê? As diferenças entre, né, esses dois termos aqui, mito e mitologia. Tá legal, pessoal? Então, pesquisem isso, porque é importante, porque isso ajuda a entender as várias explicações de várias civilizações a respeito da explicação da origem da vida e do ser humano. E aqui eu trouxe para vocês uma das explicações, né, da cultura específica aqui, que é Tupi-Guarani, tá? Então nós vamos ver aqui, ó, o mito da criação, né, de Tupi-Guarani, tá? Então esse texto e a narração foi feito por Cacá Verá, presente no livro O Mito Tupi-Guarani da Criação. Então vamos conhecer um pouquinho como é que os indígenas, né, desta etnia Tupi-Guarani, eles trouxeram, né, a partir da sua visão, a ideia da criação do mundo. Então vamos assistir aí, gostaria que vocês prestassem bem atenção. Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraã, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraã, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos, Tupã criou a Mãe Terra e também muitas outras mães estelares, através de um cantar, na pausa de uma respiração relampejante. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão que foi assumindo a forma de uma quase serpente, que foi se esticando, depois foi se contorcendo, se enrodilhando,
se encolhendo, foi se tornando oval, depois foi aos poucos se arredondando e ali ficou, adormeceu, sonhava. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as primeiras entidades, as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar o primeiro ser humano, Nyanderu Vussu. Ele era como se fosse feito assim de um vento luminoso. E ele tinha asas. Então, ele foi dizer a Tupã que não conseguia viver sobre a terra. O Criador sugeriu que ele percorresse os 4 cantos do mundo e fosse atrás das entidades divinas, que elas poderiam lhe ensinar algo. Nyanderu Vussu flutuou em direção ao leste e encontrou com uma imensa rocha. Foi então que ele tornou-se pedra. Ele se viu pedra. Então é assim que é viver na terra? Então, Nyanderu Vussu saiu e se dirigiu ao sul. Lá, ele encontrou a primeira árvore do mundo, Pindovu. Ei, você pode me ensinar a viver na terra? Sim, claro, entre em mim. Assim que ele entrou, ele se tornou uma frondosa árvore. Foi quando ele sentiu suas raízes bem fundas. Mas que coisa boa! Era a verticalidade alta do tronco que ele sentia, e se espalhando em uma cabeleira de folhas que dançavam. Pronto, pode sair, disse o espírito da árvore. Você já aprendeu. Continue a sua jornada. Então, Nyanderu Vussu saiu. Foi para o norte e lá encontrou o primeiro animal ancestral. Era a onça, que olhou para ele fixamente. Entre em mim, assim entenderá o que eu sou. Nyanderu Vussu então se tornou onça. Estranhou um pouco as 4 patas. Eram como raízes, mas ele gostou também. Agora sai. Tudo isso eu posso e sou, disse o espírito da onça. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Eu sou a protetora das entidades da terra, das montanhas, dos vales, dos rios, das florestas. Em todo lugar eu estou. Então você pode me ensinar? Claro. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Nyanderu Vussu entrou e também sentiu a verticalidade do molde, com as raízes dos pés soltas. Era muito diferente. Olhou em volta e foi a primeira vez que ele viu o mundo com os olhos de cristal. Junto com esse corpo que te dei, há também meus dons e as minhas marcas. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Até que então ele olha o céu e lhe vem na mente uma palavra. Arara! Foi assim que surgiu a primeira arara no mundo. E ele foi falando. Paracal, Anum, Guará, Guararema, Guaratinguetá. Muitos pássaros foram surgindo no céu. E também começou a falar. Jacaré, Jararaca, Jararacuçu, Paca, Tatu, Capivara, Saruê, Catinguelê. E assim foi surgindo nomes e nomes e nomes que se transformaram em animais da terra. Nyanderu Vussu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré. E aí foram surgindo peixes. Nyanderu Vussu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Sua vida era cantar, andar, falar, sonhar. Até que um dia ele resolveu voltar para a gruta. Mãe Terra, eu vim devolver o corpo e os dons que me deste. Não precisa devolver, pode ficar para sempre. Eu só queria aprender como era viver na terra.
Agora eu quero voltar para o alto. Então lhe disse que ele poderia ficar com aquele corpo pelo tempo que quisesse. E quando se cansasse, poderia fazer uma cova em qualquer lugar. Não precisava voltar na gruta. Então Yanderuvuçu desceu, caminhou em direção ao rio. Lhe chamou a atenção uma cachoeira no final da curva. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí Porã! Ele não sabia que era a sua futura companheira, mas quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Era um dia pleno de céu azul. O que eu posso fazer por aqui? Disse ela. Ajudar a criar a vida na terra. Mas como? Através da inspiração de Tupã. Yanderuvuçu e Cunhantaí puseram-se então a caminhar juntos. Nossa, você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Cunhantaí então passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Cunhantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança. Até que chegou um dia, mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Vamos fazer isso? Mas como? Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça. Foi então que fez a primeira maraca. Cunhantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Houve um tempo em que Yanderuvuçu se cansou de andar pela terra-mãe, mas não queria ficar muito longe de suas sementes. Assim transformou-se em Quaraci, o sol. Cunhantaí, muito tempo depois, transformou-se em Jaci, a lua. E acompanha o povo semente desde aquela época, olhando nas noites claras e nas noites escuras. Em um antigo entardecer, depois de Juruá mirar docemente o poente, surgiu a curiosidade e o desejo de ir em direção até aquele mistério de cores, que começou a ser chamado de o outro lado do mundo. Para isso, tinha que atravessar um grande rio, e Juruá não queria ir sozinho. Chamou todos da aldeia. Alguns foram. Aqueles que seguiram Juruá atravessaram o rio e sumiram na luz do poente. Já Yanderikeí ficou com o seu grupo, preservou os ensinamentos primeiros. Continuaram vivendo em casas comunitárias, circulares, que ganharam o nome de ocas. Viviam modelando barro e criando formas. Um dia, Tidjari, que era a companheira de Yanderikeí, lhe procurou para revelar um sonho. Ela sonhou que muito tempo havia se passado, até que Juruá voltou com o seu grupo e as suas criações, trazendo espelhos, tabaco, armas, como revólver, espingarda, canhão, bomba, machado, faca. Foi tanto tempo que se passara que Juruá havia se esquecido de que aquela aldeia era a sua origem e que aquelas pessoas que ali habitavam também eram seus irmãos. Iobá chegou do céu em máquinas voadoras, pássaros de aço, com muita gente voadora, mas também sem se lembrar de que um dia tinha nascido ali. Até que o irmão mais novo feriu o irmão mais velho com uma flecha, e a guerra se instalou entre todos. Quando o sol e a lua se encontraram no céu, Quaraci e Jaci se abraçaram e choraram muito. Foi então que Tupã trovoou e falou:
Vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. Vocês não se encontraram novamente para brigar, mas para amar, e uma vez partilhada a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Quando Tupã disse isso, a chuva parou. Foi então que o irmão mais velho disse para sua companheira: vamos plantar esse sonho então nesta terra, até que ele floresça. Foi assim que aconteceu. O sol nasceu na aldeia, vindo de um oriente dourado. A primavera, em breve, iria chegar. Então, muito bem, pessoal. Então, a gente acabou de assistir, né, esse vídeo que procura aí trabalhar, né, o mito da criação Tupi-Guarani. Então, como os indígenas, né, Tupi-Guarani, eles deixaram aí, né, contado de história, a visão deles, a criação do mundo, né, dos seres, né, inclusive dos seres humanos. Ok? Então nós temos, lembrando, né, diferentes culturas, diferentes povos, e cada um desses povos elaborou, né, uma forma de explicação do surgimento da vida e dos seres humanos. E a atividade agora, ela requer que você escolha e você pesquise uma das narrativas sobre a origem da vida de uma das tradições culturais abaixo. Então, vocês têm aqui Tupi-Guarani, cultura greco-romana, cultura asteca, judaico-cristã, navajo, islâmica, iorubá, hinduísta, babilônica, budista, nórdica e egípcia. Então, aqui são alguns, né, alguns povos, e que você pode escolher, né, um desses aqui. Então, o Tupi a gente acabou de ver, né? Então, você vai ter que escolher uma outra que não seja o Tupi, tá certo? Para qual você deve fazer essa pesquisa e trazer aí como resposta como que é a narrativa, né, desse povo escolhido sobre a origem da vida, tá? E dos seres humanos. Tudo bem? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai seguir com esse assunto, mas trabalhando, né, a criação da vida e dos seres humanos através de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva mitológica. Beleza? Forte abraço, se cuidem e até a nossa próxima aula. Valeu!